Um serial killer que se achava mais inteligente que todos. Um assassino que fugiu da prisão e continuou matando. Ele se tornou um dos criminosos mais temidos da história. Bem-vindos, intrépidos amigos. Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Mas antes de continuar, peço gentilmente que faça sua inscrição, dê um like, compartilhe e permaneça até o fim. Falta bem pouco para o canal monetizar, então é bem importante o apoio de vocês. E fique até o final, vocês não se arrependerão, eu prometo. Quem era Theodore Robert Caldwell, conhecido como Ted Bundy? Nascido em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, Estados Unidos, ele foi filho de Eleanor, mas a identidade de seu pai nunca foi confirmada. O certificado de nascimento original atribui a paternidade a um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, chamado Lloyd Marshall, embora uma cópia do documento tenha listado o pai como desconhecido. Mas Eleanor afirmou ter conhecido um veterano de guerra chamado Jake Washington, que abandonou logo após ela engravidar. Alguns membros da família suspeitavam que o pai de Ted pudesse ser seu avô materno, Samuel. No entanto, no comentário de 2020, Crazy Not Sunny, a psiquiatra Dorothy, afirmou ter recebido uma amostra de sangue de Bundy e que esse teste de DNA confirmou que ele não era produto de incesto. Durante os 3 primeiros anos de sua vida, Ted viveu num bairro chamado Roxborough, na Filadélfia, com seus avós maternos Samuel e Eleanor. Desde pequeno, Ted sempre acreditou que seus avós maternos eram, na verdade, seus pais. Sua infância foi marcada por um ambiente familiar tenso e hostil. Ele presenciou diversos episódios de violência dentro de sua casa, especialmente vindos de seu avô, Samuel, que ele acreditava ser seu pai. Segundo relatos, Samuel era um homem temperamental, que maltratava animais, tinha comportamentos racistas e agredia verbal e fisicamente sua esposa, Eleanor. Esse clima de tensão marcou os primeiros anos da vida de Ted. Um dos primeiros episódios inquietantes ocorreu quando Ted tinha apenas 3 anos de idade. Sua tia, Júlia, estava tirando um cochilo em um dos quartos da casa, quando acordou por volta das 4 da manhã e se deparou com uma cena assustadora. Ted estava em pé ao lado da cama, sorrindo para ela, enquanto uma série de facas estava disposta ao redor de seu corpo. O incidente chocou a família, mas na época muitos não deram devida importância ao ocorrido. Em 1950, a verdadeira mãe de Ted mudou-se com ele para a cidade de Tacoma, em Washington, em busca de uma nova vida. Um ano depois, em 1951, Louise se casou com Johnny Bundy, um cozinheiro de hospital, que adotou Ted como seu filho legítimo, dando-lhe seu nome. Na época, Ted tinha 5 anos e junto com o novo casamento veio uma nova família. Johnny e Louise tiveram mais 4 filhos, mas mesmo com um novo lar, Ted permaneceu distante. Ele nunca aceitou totalmente Johnny como figura paterna, evitava qualquer aproximação e recusava participar das atividades que o padrasto organizava, como passeios e acampamentos. A rejeição ao padrasto se contrastava com a forte ligação que Ted tinha com seu avô materno, Samuel, que ele acreditava ser seu verdadeiro pai. Mesmo com o relato de que Samuel era um homem extremamente violento, racista e agressivo, Ted o idolatrava e o via como um exemplo. Para ele, a distância dos avós foi uma grande dificuldade no início da nova vida em Tacoma. Entre os irmãos mais novos, no entanto, Ted mantinha uma relação boa e atuava como irmão mais velho, cuidando e auxiliando na educação deles. Ainda na pré-adolescência, Ted era aluno de destaque, considerado muito inteligente. Suas notas eram altíssimas e ele se destacava na escola. Era educado, mas tinha uma personalidade mais introvertida. Amigos relatavam que ele era cordial, mas distante e sem grandes conexões sociais. Já na adolescência, começou a trabalhar em diversos empregos, mas não permanecia muito tempo em nenhum deles. Sua excelência acadêmica o ajudou a conseguir uma vaga na universidade. Ele finalmente ingressou no curso de psicologia na Universidade de Washington, onde aos 20 anos de idade conheceu sua primeira namorada, Stephanie Brooks. Ele se apaixonou intensamente por ela, mas a diferença social entre os dois se tornou um problema. Stephanie pertencia a uma classe mais alta e após um ano de relacionamento, terminou com ele. A rejeição foi um duro golpe para Ted, que não conseguia aceitar o fim do romance. Abalado, ele decidiu se afastar de tudo e embarcou em uma longa viagem. Passou por vários estados, incluindo Colorado, Arkansas e Filadélfia, até finalmente retornar ao estado de Washington em 1969. Durante esse período, ele entrou em uma profunda depressão e tentou por diversas vezes retornar seu relacionamento com Stephanie, mas sem sucesso. Ted também descobriu que Louise, que ele acreditava ser sua irmã, na verdade era sua mãe. Foi apenas em 1970 que Ted finalmente retornou aos seus estudos. Nesse período, ele também se filiou ao Partido Republicano, sendo inclusive responsável por um ato heróico. Ele salvou uma criança que estava se afogando, o que lhe rendeu uma condecoração. Ted conseguiu ser aceito em 2 faculdades de Direito e decidiu iniciar o curso na Universidade de Puget Sound, antes de se transferir para a Universidade de Washington. Durante essa nova fase, ele conheceu Elizabeth Klopfer, uma mulher divorciada que trabalhava como secretária na universidade.
Os dois iniciaram um relacionamento, mas a relação era marcada por altos e baixos. Enquanto estava com Elizabeth, Ted tinha outros casos sem que ela desconfiasse. Ele mantinha relacionamentos paralelos com diversas mulheres. Durante uma viagem a trabalho, ele teve um reencontro inesperado com sua ex-namorada, Stephanie. A rejeição que sofreu no passado ainda era uma ferida aberta e ele decidiu que precisava reconquistá-la a qualquer custo. O plano funcionou. Stephanie aceitou reatar o relacionamento, sem fazer ideia de que Ted já estava em um namoro com Elizabeth. Por um tempo, ele manteve as duas relações paralelas, sem que nenhuma desconfiasse da outra. Porém, Ted não queria apenas reatar o namoro com Stephanie. Ele queria se vingar. A dor da rejeição que sofreu anos antes ainda o consumia. Ao retornar ao namoro, ele se mostrou o parceiro perfeito, atencioso e carismático, fazendo com que Stephanie acreditasse que finalmente havia mudado. Então, do nada, sem nenhuma explicação, Ted simplesmente desapareceu. Não respondia suas ligações e ignorava as tentativas de contato. Dias depois, terminou o namoro pelo telefone, frio e indiferente, como se nunca tivesse se importado. Stephanie ficou destruída, sem entender o que havia acontecido, mas para Ted o objetivo havia sido alcançado. Agora ela que estava sofrendo e ele tinha o controle. Ted Bundy era impulsivo, egocêntrico, obsessivo e totalmente isento de emoções. Sua capacidade de mudar de humor repentinamente e se adaptar a cada situação o fazia ser extremamente perigoso. O início dos crimes. Foi então que mulheres começaram a desaparecer sem deixar rastros. Em diferentes estados, relatos de testemunhas afirmavam ter visto as vítimas entrarem no carro de um homem que tinha sempre a mesma aparência. Jovem, charmoso, educadíssimo, mas com um olhar vazio. O padrão era sempre o mesmo, mas no início a polícia não acreditava que os casos estavam conectados. Porém, quando as descrições se repetiram em 5 estados diferentes, a teoria de que um serial killer estava agindo começou a ganhar força. O que ninguém sabia na época é que Ted já matava há mais tempo do que todos imaginavam. O número real de suas vítimas ainda é um mistério. Quando ele começou a matar, quantas pessoas realmente assassinou? Isso dificilmente saberemos. O que se sabe é que todas elas eram mulheres jovens, a maioria com cabelo castanho escuro e longo, geralmente dividido ao meio. Quando questionado sobre isso, Bundy revelou que sentia um ódio profundo por todas as mulheres, especialmente por sua própria mãe, e que escolhia suas vítimas com base em semelhanças físicas com ela. Modus operandi de Ted Bundy. Como todo serial killer, ele seguia um padrão ao abordar suas vítimas. Gostava de agir em escolas, universidades, parques e dormitórios de fraternidade. Seu método era enganar as mulheres, se apresentando como um jovem educado e gentil, sem nenhuma característica que inspirasse suspeita. Ele costumava se disfarçar de homem ferido, com um dos braços ou pernas enfaixados. Ele usava uma muleta e então se aproximava de uma mulher e pedia ajuda para carregar alguns livros ou pacotes até seu carro. As vítimas, sem desconfiar, se ofereciam para ajudá-lo. O carro que Ted Bundy usava era um Volkswagen Fusca bege, modificado para impedir qualquer chance de fuga. O banco do passageiro havia sido removido para que ele pudesse jogar as vítimas dentro sem dificuldades. A porta do lado do passageiro não tinha maçaneta interna, tornando impossível que a mulher conseguisse abrir e escapar. Quando chegava ao carro, Ted atacava, geralmente dando uma pancada forte na cabeça da vítima com um pé de cabra, fazendo-a desmaiar imediatamente. Depois, algemava a mulher inconsciente, colocava dentro do carro e a levava para um local onde cometia seus crimes. O destino das vítimas de Ted variava muito. Algumas sofreram mais do que as outras, mas todas foram vítimas de uma crueldade extrema. Seu método mais comum era o estrangulamento, mas ele sempre abusava sexualmente das mulheres antes que elas morressem completamente. Em especial, uma das vítimas que mais sofreu foi Melissa Smith, de 17 anos. Quando seu corpo foi encontrado, ela estava coberta de marcas de tortura e seu rosto estava desfigurado. O corpo inteiro estava coberto de hematomas e lesões graves. Ela foi estuprada antes de ser morta. Segundo a polícia, o primeiro crime pelo qual Ted foi condenado ocorreu em fevereiro de 74. Ele tinha apenas 27 anos de idade. Naquele dia, ele invadiu o porão da casa de Linda Healy, de 21 anos. À medida que mais casos surgiam, a imprensa começou a dar grande cobertura para os assassinatos. Foi nesse momento que Elizabeth, namorada de Bundy, começou a suspeitar do seu namorado. Ela começou a perceber que os crimes ocorriam sempre que Ted Bundy se mudava para uma nova cidade. Algumas características do assassino descritas pelas testemunhas batiam com as dele. Ela já sabia que Ted tinha um comportamento suspeito e controlador, e isso a deixava ainda mais em alerta. Preocupada, Elizabeth decidiu fazer uma denúncia anônima para a polícia. Ela disse que achava que o serial killer poderia ser seu próprio namorado, mas a polícia ignorou suas suspeitas. A primeira prisão de Ted Bundy. Em agosto de 75, Ted Bundy foi preso pela patrulha rodoviária de Utah. O motivo? Ele se recusou a parar em uma blitz de rotina. Quando finalmente foi abordado, a polícia notou algo estranho. O policial decidiu revistar o veículo. Dentro do carro, ele encontrou objetos extremamente suspeitos. Máscaras, luvas cirúrgicas, machados, sacos plásticos, cordas e algema.
uma pequena barra de ferro. Era um verdadeiro kit de sequestro e execução. O policial rapidamente comunicou a descoberta para a polícia, mas havia um problema. Não existiam provas diretas que criassem um liame entre Ted Bundy e os assassinados. Por isso, ele foi liberado, mas colocado sob vigilância. A polícia decidiu então observar seus passos, monitorar seus movimentos e esperar por mais provas. Enquanto isso, Ted Bundy percebeu que a situação estava se fechando contra ele. Para tentar esconder seus rastros, ele se livrou do seu famoso Fusca. Ele vendeu o carro, que havia sido usado para transportar a maioria de suas vítimas. Mal sabia que isso não seria o suficiente para escapar da justiça. Chegou a hora que eu mais gosto, sempre será a hora que eu mais gosto, como foi a investigação e a prisão de Ted. A polícia então aproveitou a oportunidade e fez uma análise detalhada do carro de Ted. O que eles encontraram foi chocante. Fios de cabelos de várias mulheres desaparecidas. Amostras de sangue coincidiam com o tipo sanguíneo de algumas vítimas. Impressões digitais que ligavam Ted às cenas dos crimes. Essas evidências foram cruciais, mas ainda existia um outro problema. Os crimes ocorreram em diversos estados dos Estados Unidos. Para tentar montar o quebra-cabeça, os detetives dos estados onde os assassinatos aconteceram se reuniram. Eles trocaram informações, compararam provas e finalmente conseguiram ligar Ted a diversos homicídios. Era o que faltava para que fosse representado sua prisão. Contudo, Ted ainda se achava mais inteligente que todos. Formado em direito, ele tinha total confiança na própria habilidade de se defender no julgamento. Por isso, recusou advogados e pediu ao juiz de direito para se defender sozinho. O pedido foi aceito, o que lhe garantiu acesso à biblioteca do Fórum Criminal para pesquisar e preparar sua defesa. A primeira fuga de Ted. No dia 7 de julho de 77, durante o recesso de uma audiência preliminar, as algemas de Ted foram retiradas para que ele pudesse consultar livros jurídicos. Havia apenas um policial do lado de fora da biblioteca. Mas o criminoso já tinha um plano em mente. O tribunal tinha segurança mínima. Isso foi o suficiente para eles subirem uma das janelas, no segundo andar, escalar o telhado e escapar sem que ninguém o percebesse. Ted sumiu do mapa e viajou até a Flórida. E foi nesse momento que ele cometeu um de seus piores crimes. Na madrugada de 15 de janeiro de 78, ele invadiu uma casa universitária onde moravam apenas garotas. E o que ele faria depois dessa noite chocaria ainda mais o mundo. A polícia afirmou que a onda de violência dentro da casa durou menos de 20 minutos. Mas nesse tempo ele deixou 4 vítimas. Margaret Bowman, Lisa Levy, Cat Kleiner, Karen Chandler. Todas elas estavam dormindo quando foram atacadas por Ted Bundy, que deu pancadas na cabeça e as estuprou com uma violência extrema. Agora, preste atenção a esse detalhe. Durante o ataque, ele mordeu uma das vítimas, deixando marcas profundas na pele. E essa mordida se tornaria uma das provas mais importantes para incriminá-lo no tribunal. E um outro detalhe foi assustador. Ted cometeu um dos mais brutais ataques da sua trajetória, mas nenhum dos vizinhos ouviu nada. Só que quando estava deixando a casa, uma jovem que morava no local chegou e viu Ted saindo. Quando a polícia começou a investigação, logo percebeu que as vítimas tinham as mesmas características das mulheres que Ted já havia atacado em outros estados. O FBI já suspeitava que ele fosse o responsável por outros crimes, mas agora a suspeita se tornou certeza. Ele foi colocado na lista dos 10 criminosos mais procurados nos Estados Unidos, com sua foto nos jornais e o país inteiro em alerta. Ted passou a viajar cada vez mais rápido para escapar da justiça. Ele raramente ficava muito tempo em um lugar, mas nem isso foi suficiente para esconder seus rastros. Mesmo foragido, ele continuava matando. Até que, em 15 de fevereiro de 78, a sua sorte acabou. Ted foi parado por uma polícia local durante uma abordagem de rotina. Ao verificar a placa do veículo, o policial percebeu que o carro era roubado. Ted tentou resistir e fugir, mas o policial conseguiu dominá-lo e o rendeu. Aqui vai um comentário sobre o crime de resistência. Ele ocorre quando alguém usa violência ou ameaça para impedir ou dificultar a ação de um funcionário público do exercício de suas funções legais. Está previsto no artigo 329 do Código Penal Brasileiro. Voltando aqui, até aquele momento, o policial não fazia ideia de que ele tinha acabado de prender. Na delegacia, Ted usou uma identidade falsa, dando o nome do verdadeiro dono do carro roubado. Mas a farsa não durou muito. Os agentes fizeram a identificação pelas suas impressões digitais. E foi assim que descobriram que o homem preso era ninguém menos que Ted Bundy, o serial killer mais procurado dos Estados Unidos. Um fato interessante foi a frase que Ted disse ao ser preso: "Preferia que tivessem me matado". Ted foi levado ao julgamento pela primeira vez em junho de 79, em Miami, pelos crimes cometidos na fraternidade da Universidade Estadual da Flórida. O caso ganhou uma atenção sem precedentes. Ele estava extremamente confiante, acreditava que poderia se inocentar e decidiu ser seu próprio advogado de defesa. O problema é que, mesmo formado em direito, ele não tinha experiência necessária em julgamentos. A primeira grande derrota veio quando uma testemunha-chave apontou Ted como o homem que ela viu saindo da casa da fraternidade na noite do ataque. A partir desse momento, a defesa de Ted começou a desmoronar, mas a prova fundamental veio da equipe de perícia odontológica.
O Dr. Richard, um dos mais respeitados andrologistas da época, confirmou que as marcas de mordida encontradas em uma das vítimas eram perfeitamente compatíveis com a dentição de Ted Bundy. Lembra dessa mordida? A acusação apresentou as fotos tiradas na noite do crime, mostrando as marcas da pele da vítima. Essas imagens foram comparadas com o molde odontológico feito a partir da boca de Ted. Um comentário aqui. Mas existe uma prova mais importante do que a outra no Brasil? Não existe uma hierarquia rígida, mas provas materiais e documentais tendem a ter mais peso que testemunhais e confissões. O juiz deve avaliar conjuntamente todas as evidências para formar sua convicção. Voltando aqui, com essa prova ligando diretamente Ted Bundy à cena do crime, o destino dele estava selado. Em 23 de julho de 79, após quase 7 horas de deliberação, o júri chegou a um veredito. Ted Bundy foi considerado culpado em todas as acusações, e a pena foi a morte. Mas essa não seria a única condenação de Ted. Um dos serial killers mais famosos da América ainda tinha um último cartucho para queimar. Ele passou a receber apoio de muitas mulheres. Durante o julgamento, fãs se aglomeravam na porta do tribunal, algumas com cartazes, outras simplesmente para ver de perto o homem que, mesmo sendo julgado por crimes hediondos, era considerado atraente e carismático. Ted recebeu milhares de cartas, principalmente de mulheres que o idolatravam, e uma delas foi a Lane, Carol Ambo, que acabou se tornando sua namorada durante os processos legais. Foram vários processos, provas e testemunhos que se estenderam por anos. Então, em 1980, durante o julgamento pelo assassinato de Kimberly Leach, Ted chocaria o tribunal. Diante do juiz, das câmeras e de toda a imprensa, ele pediu Carol em casamento. E o mais impressionante, ela aceitou. E como a legislação da Flórida permitia que um pedido de casamento feito em um tribunal na presença de um juiz fosse válido, o casamento foi oficializado ali mesmo. Mas ainda há um detalhe surpreendente nessa história. Durante as visitas conjugais que Ted recebia na prisão, Carol engravidou em 82, dando à luz a uma menina. Por muito tempo, Carol se manteve firme na defesa de Bundy, mas em 86 finalmente caiu na realidade. Ela se deu conta de que o homem que defendia era, de fato, um assassino em série cruel e sem remorso. Sem dizer adeus, pegou sua filha e voltou para o estado de Washington, cortando todos os laços com Ted. Até hoje, o paradeiro dela e da filha permanece um mistério. Enquanto isso, Ted percebia que se defender sozinho não estava funcionando. Ele finalmente contratou 2 advogados para tentar evitar uma condenação definitiva. A defesa tentou alegar insanidade, mas Ted continuava negando os crimes. Contudo, nada disso adiantou. Mesmo com os advogados, as provas eram avassaladoras. Ele foi declarado culpado novamente, recebendo 2 sentenças de morte. E não seria a última. Uma terceira condenação viria em seguida. Até o último momento, ele tentou adiestrar o sistema judiciário. Sabendo que o fim estava próximo, ele decidiu fazer o que sempre evitou: confessar. Especialistas acreditam que o número real das vítimas ultrapasse 100 mulheres. Muitos corpos foram encontrados em condições semelhantes aos crimes de Bundy, mas como não havia provas definitivas, os casos não foram atribuídos a ele. Ted, em sua confissão, revelou detalhes macabros, contando sobre os crimes com precisão cirúrgica, como se estivesse revivendo cada cena em sua mente doentia. Mas não era arrependimento, era uma cartada final para tentar ganhar tempo. Ele acreditava que fornecer informações poderia adiar sua execução para sempre. Mas não funcionou. A execução foi marcada para 24 de janeiro de 89, na prisão estadual da Flórida. Na sua última refeição, Ted escolheu bife, ovos, purê de batata e café. Ao lado de fora da prisão, mais de 2.000 pessoas se reuniram para comemorar sua morte. Havia placas, cartazes e camisetas com frases irônicas. Uma das mais populares era Fry Bundy, um jogo de palavras entre fry, fritar, referindo-se à execução na cadeira elétrica. E também havia outra expressão sendo usada, Friday, fazendo referência a Friday, sexta-feira, dia em que ele seria executado. No seu último momento, Ted olhou para sua mãe e disse: "Me desculpe por toda a dor que eu lhe causei." Às 7h16 da manhã, no dia 24 de janeiro de 89, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Não esqueça de dar o like, comentar e compartilhar. Um grande abraço, permaneça com Deus e até a próxima.